quando a coisa começou a ser negociada com a Bandeirantes, eu já fiquei daí com as duas orelhas, não só com uma, de pé, e aí rolou o convite. Foi uma coisa bem natural, assim, sabe? Tipo, Fórmula 1 e eu junto. O Reginaldo é um parceirão, né? De trabalho, assim. E então, aí a gente se desconectou profissionalmente, mas continuou amigo, continuou se falando e tal. E quando eu estava indo para a Band, ele me dizia, tá vindo, né? Tá vindo. Eu dizia, não sei, Reginaldo, calma, não sei. Calma, Reginaldo, não sei. Só quando a coisa estiver certa. Não, pode dizer para mim que eu sei. Eu não sei. Eu acho que é o Ayrton. Pode ser chovendo molhado, mas eu não sei se é porque eu não vi o Ayrton correr sempre, né? Esses dias eu estava conversando com o Regi. Para o Regi é o Lewis Hamilton. Para mim é o Ayrton. Olá, amigos do UOL, tudo bom com vocês? Eu sou Gabriel Wacker, colunista de UOL Esporte, e hoje eu tenho um prazer de receber aqui para um papo sobre Fórmula 1, sobre esse novo momento da Fórmula 1 na televisão brasileira, a repórter oficial da Fórmula 1 na Band, que já é conhecida dos fãs, que estava na Fórmula 1 desde 2007 na Globo, que agora vai continuar o seu trabalho diretamente da Europa, estando em loco em todos os eventos da F1 na temporada 2021. Mariana Becker. Tudo bom, Mari? Como é que você está? Opa, tudo bom, Gabriel? Eu tô animada. Posso dizer para você que eu ando dormindo muito pouco, desde que começou a mudar isso. Somos dois. Mari, muito obrigado por ter aceitado esse convite. A primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: como é que você foi parar na Band depois desse período longo na Globo? Você ficou 25 anos, né, de 95 para cá. Como é que surgiu o convite? Como é que aconteceu tudo? A gente foi uma coisa bem natural, assim. Eu fiquei muito pouco tempo sem saber o que eu ia fazer, né? Porque primeiro teve o primeiro fim de contrato com a Globo, né, da Fórmula 1, que a gente já mais ou menos sabia que foi em outubro. E aí eu sabia que daí, então, eles não poderiam me manter aqui fora, né? Como repórteres, tem que ter a Fórmula 1, enfim. E então eu estava meio sem saber. Aí as negociações voltaram. Isso, assim, montanha-russa o tempo Total. inteiro. Vai, volta, vai ter, não vai ter, é isso, é aquilo, enfim. E eu ali, né, de orelha em pé, já pensando em outras coisas, mas ainda de orelha em pé, ainda com o pé lá e outro cá. E aí, quando a coisa começou a ser negociada com a Bandeirantes, eu já fiquei daí com as duas orelhas, não só com uma, de pé, e aí rolou o convite. Foi uma coisa bem natural, assim, sabe? Tipo Fórmula 1 e eu junto. É muito assim, porque também os fãs te pediram muito, porque quando eu dei a notícia que você saiu da Globo, todo mundo falava, Band, olha aí, olha aí, olha aí. E mesmo se não fosse natural, talvez os fãs, né? É impressionante o carinho que os fãs da Fórmula 1 têm com você. Eu fiquei super impressionada, assim, muito bem impressionada e muito tocada, Gabriel, porque assim, esse mundo virtual afetivo, vamos dizer assim, é um pouco novo para mim. Assim, o Instagram foi uma coisa que eu comecei a usar mais há 2 anos, porque eu tinha vontade de dividir mais coisas que eu estava vendo e queria que as pessoas vissem, então eu achei ali aquele canal. E aí, aos poucos, começou essa troca e tal. E quando teve esse movimento, eu fiquei assim, muito surpresa e assim, gratamente surpresa e muito tocada. As pessoas me escreveram, às vezes, sabe, textos grandes, mesmo antes de saber se eu ia para a Band ou não, dizendo quanto que eu tinha sido importante e tal, eu me sentia assim, na verdade, mais importante do que eu acho que eu sou. Mas eu fiquei muito contente, assim, me senti abraçada, sabe? Tem gente comigo aqui nessa Eu não tô estrada, não estou sozinha. sozinha. E acho que o mais legal nessa estrada sua é que você tem um esposo também que está nessa estrada com você. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação de paixão que vocês têm pela Fórmula 1. É engraçado, porque quando a gente começou a trabalhar junto, deu uma sintonia de trabalho automática, assim, a gente já saiu dando furos e foi a gente que deu primeiro o resultado lembra do McLaren Gate? Lembro. Então, aquele resultado nós é que demos primeiro, porque a gente tinha gente lá dentro.
Então foi e aí já entra ao vivo isso e aquilo, aí depois a gente consegue entrevista com o Max Mosley, que era o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, que depois teve aquele escândalo todo. Quer dizer, a gente teve uma sintonia de trabalho muito grande, mas eu nunca pensei em absolutamente nada, porque eu tinha por mim, desde o princípio, você tem que pensar, Gabriel, que eu fui trabalhar na Fórmula 1, eu não era foca, não era principiante, né? Eu já tinha 15 anos de profissão, já tinha feito bastante coisa. Já tinha sido apresentadora do Esporte Espetacular algumas vezes, Já tinha feito tinha, muita né, coisa. apresentei todos, Bom Dia, o Globo Dia. Esporte, Esporte Espetacular, Sim. mas em termos de repórter, de fronte, eu estava já bem acostumada, já sabia, já tinha feito bastante coisa boa, assim, mas a Fórmula 1 era totalmente nova. E eu tinha por princípio que eu nunca ia ter nada com ninguém com quem eu trabalhasse. Entendo. Era uma frase que eu repetia para mim mesma e para quem quisesse ouvir, né? Eu falei, ó, gente de trabalho nem... E aí demorou, acho que uns 2 anos, não sei, e aí a coisa começou a despertar um outro lado e a gente começou a trabalhar junto e namorar, enfim. E aí, hoje em dia, a gente divide o lado profissional e a casa juntos. Assim, não é uma coisa fácil, meu velho, não é fácil, mas é bom. Mas é bom. É. Mari, vamos falar de futuro um pouquinho? Qual é os teus planos na Band? Eu imagino que você não vai fazer só as coberturas ao vivo dos 23 GPs. Acho que você tem mais projetos, acho que você tem mais ideias. O que você pode falar? Você tem algum projeto de reportagem série de reportagens para o Show do Esporte? O que você pode falar sobre? Eu ainda, Gabriel, infelizmente não posso te dizer nada porque ainda não está tudo definido, né? Ideias eu tenho saindo pelas orelhas, por isso que eu tenho dormido pouco, assim, porque às vezes assim, naquela hora que você relaxa, você fala assim, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo outro. Por enquanto, o que está acertado é que eu vou fazer a cobertura do GP de 2 dias, de quinta-feira até domingo, depois que acabar tudo. De todo final de semana, né? Do fim de semana inteiro, com as entrevistas, com tudo, com tudo, com tudo. Com tudo. E além disso, a gente tem outras ideias, outros projetos, mas eu ainda não posso. Quando eu souber, eu te digo, mas por enquanto eu ainda não posso te dizer certinho. Mas ideias não faltam, né? Dos dois lados, da Band e minhas. Tem assim, o WhatsApp está correndo, está comendo solto de um lado para o outro. Eu queria que você falasse também de você vai voltar a trabalhar com o Reginaldo Leme, né? O Reginaldo tinha saído da Globo em 2019 e agora meio que a bola procurou o craque, né? Para voltar a comentar a Fórmula 1. Vocês já trocaram ideia sobre a temporada? Como é que foi esse recontato, digamos assim, recontato? Gabriel, a gente nunca perdeu o contato, assim, total. Eu me lembro quando estava se falando na saída dele, eu estava num churrasco, não era um churrasco, eu estava num jantar, era uma pizza. E aí começou a se falar nisso, e aí depois no carro, e eu não estava muito antenada, eu estava pensando em outras coisas e tal. E aí quando eu vi, assim, estavam falando da saída dele, eu falei, mas vem cá, que história é essa? Então, tu vai sair? E eu me lembro que meu olho encheu de lágrima na hora, assim, eu falei, mas peraí, que história é essa? Como é que vocês estão falando disso há horas e ninguém me diz nada e tal? Eu fiquei, na época, muito chateada, muito triste, assim, porque o Reginaldo é um parceirão, né, de trabalho, assim. E, então, aí a gente se desconectou profissionalmente, mas continuou amigo, continuou se falando e tal. E quando eu estava indo para a Band, ele me dizia, tá vindo, né? Tá vindo. Eu dizia, não sei, Reginaldo, calma, não sei. Calma, Reginaldo, não sei. Só quando a coisa estiver certa. Não, pode dizer para mim que eu sei. Eu não sei. Espera. Não faço ideia. Calma, respira. Espero. Mas, assim, é um grande parceiro de trabalho, assim, eu gosto muito dele. Esses dias eu contei uma história, assim, que logo que a gente se conheceu, assim, a gente já logo trocou uma bola boa. Você estava falando aí de bola que procura o craque, né? O craque mandou a bola para mim e tal. E uma das coisas que a gente gostava de fazer era, depois do Grande Prêmio de Monza, que é sempre um grande prêmio diferenciado. O Grande Prêmio de Monza é uma festa, sempre. Aí é super badalado, é uma versão diferente de Mônaco, sabe? É um festão. Vai um monte de gente. Muito por causa da Ferrari também, né?
porque é a casa da Ferrari, porque tem toda aquela história da Fórmula 1, Ferrari, né? Ser a grande ilustração da Fórmula 1 ser a Ferrari e tal. E porque Monza é tradicional para caramba, e tem um monte de história. E aí, então, eles investem um monte, tem 1000 coisas no paddock e tal, tarará, e tem trabalho para caramba. Então, no fim, a gente sempre se encontrava num bar que tem dentro do autódromo, bem do ladinho da pista ali, na reta de largada, e a gente se encontrava ali, tomava uma cervejinha e via a coisa se desmontando, as grades sendo retiradas, e a gente batia uma bola sobre como tinha sido a corrida, isso e aquilo, os bastidores e tal. Então, essa cervejinha depois do trabalho, eu morro de saudades. Mari, vamos voltar a falar de temporada 2021. Eu vou pegar uma carona no que a Juliane Cesaroli, colunista do UOL, sua amiga, publicou recentemente. Foi possíveis pilotos brasileiros da F2 e da F3 que podem surgir na Fórmula 1. Você vê uma perspectiva de pilotos brasileiros no curto prazo, no médio prazo? Tem gente boa nas categorias, assim, digamos, de acesso, entre aspas, da Fórmula 1, chegando aí de fato? Tem. Eu acho que tem esses 3 guris, o Gianluca Petekov, o próprio Drogovic, que eu acho que é o primeiro na fila ali, que é o que me parece, pelo que a gente viu do desempenho dele no ano passado. E o Caio Collet, que vem também um pouquinho mais atrás, mas também é um grande talento, assim. Sabe que o Caio Collet é um guri que eu tenho, assim, um olhar para ele... não é que é diferente dos outros, mas, assim, quem me falava muito dele era o Felipe Massa. E o Felipe Massa fala do Caio Collet da mesma forma que ele falava do Leclerc, porque o Felipe era muito amigo do Bianchi, que morreu, que era padrinho do Leclerc. E aí eu volto e me perguntar, eu falei, Felipe, quem está vindo aí? O Felipe dizia, fica de olho nesse guri, nesse Leclerc. Eu falei, mas tu acha que ele é bom mesmo? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vê os guris bons na categoria de base, e aí os caras chegam na Fórmula 1 e murcham. Por vários motivos. Ou por muita pressão, ou porque estão sem grana, ou porque estão no momento errado na equipe errada. Mas ele dizia, não, esse é fera. E ele se refere mais ou menos da mesma forma ao Caio Collet. Então, o Caio Collet talvez demore um pouquinho mais, mas é um guri que eu fico de olho. O Petekov e o Drogovic estão ali na Fórmula 2. Eu acho que eles têm chance, sim, a médio prazo. A única possibilidade a curto prazo se concretiza hoje, né, que é o Pietro Fittipaldi, que fica na reserva da Haas. E por que eu digo que a curto prazo é possível? Porque a gente viu no ano passado que ele já correu 2. Né? Tudo bem, aconteceu um acidente com o Grosjean, mas pelo que a gente está vendo, eu não estou jogando urucubaca, nem querendo prever o futuro, mas o que a gente vê? A gente vê um piloto como o Nikita Mazepin, um cara muito voluntarioso, com pouquíssimo limite, né, de comportamento tanto fora quanto dentro da pista. Então, eu não sei como ele vai se comportar esse ano. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu sei que a gente tem um piloto brasileiro pronto para entrar. Qualquer um que sabe, qualquer coisa que acontecer, a gente tem um piloto brasileiro pronto para entrar. Não é que a gente tem um piloto brasileiro que talvez tenha que ver, né, se por acaso ele não, mas o Hülkenberg pode entrar. Não, ele está ali, ó, na beirinha. A gente está sem piloto titular, digamos assim, na Fórmula 1 já há alguns anos. Isso atrapalhou de alguma forma a popularidade aqui no Brasil ou não? Você acha que, por exemplo, o documentário da Netflix renovou esse público de uma forma tão grande que talvez tenha compensado de alguma forma? Eu acho, assim, obviamente que se a gente tivesse um piloto brasileiro, né, na categoria e um piloto brigando por bons resultados, isso certamente traria mais audiência. Mas a audiência da gente se manteve muito alta, não teve essa queda depois que o Felipe saiu. Então, o Felipe Massa sai, a gente espera que tenha uma queda vertiginosa, essa queda não acontece e a gente continua, inclusive, assim, batendo recordes, a gente vai alto. Então, o que acontece? Eu acho que a Netflix ajudou a popularizar o esporte, né, no sentido de mostrar que existem dramas em volta daquilo ali que você está vendo, né? E, enfim, a gente está tentando fazer um trabalho que mantivesse
o interesse das pessoas, né? O público se manteve, eu ia até dar esse pitaco, que na Globo dava sempre mais de 10 pontos de audiência, sendo que a média do horário durante a semana é 6, 7, não muito diferente daquilo. Assim, dava até mais. E aí eu queria também botar um ponto específico sobre a temporada 2021. A hegemonia do Hamilton, da forma como ela tem acontecido, também, de certa forma, impediu que os índices fossem ainda maiores, porque muita gente, galera mais saudosista, fala muito, Senna e Prost, Piquet e Piquet e Prost, Piquet e Senna, Schumacher e... Tem até um pessoal que fala Schumacher e Mika Hakkinen, né, que é o pessoal dali, mais do final dos anos 90. Enfim, a hegemonia do Hamilton, de certa forma, ajuda ou atrapalha? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que, obviamente, eu acho que isso não é nenhuma questão de saudosismo. As pessoas querem ver disputa, né? Ninguém liga a televisão para ver mais do mesmo, né? Ninguém abre um livro para ver mais do mesmo. Você quer ver algo de novo e quer ver disputa, né? Então, lembra, tudo bem, a gente não pode comparar com Prost, Senna, né? Nada disso, mas lembra Rosberg e Hamilton? Foi uma briga horrorosa. Alonso e Vettel se diziam coisas nas coletivas. Um falava aqui, o outro lá. Eu me lembro que eu entrevistava Alonso e já olhava para o Vettel assim, tipo, tá ouvindo o que ele está dizendo aqui? Então, essa disputa, obviamente, que faz com que as pessoas fiquem mais ligadas e que talvez tenha mais gente e tal, né? Isso a gente está tentando imaginar pela experiência que a gente tem. Eu gostaria que tivesse mais briga, obviamente. Eu gostaria, eu acho que como você, como qualquer um que está assistindo aí, a gente gosta de quer um carro bom claro. do Verstappen, né? A gente quer um carro bom, quer um carro bom da Ferrari, pelo amor de Deus. Ou um carro bom da Ferrari, sabe, na mão do Leclerc, ou vamos ver como é que o Sainz vai ir esse ano e tal, mas a gente quer briga. Mas eu acho que esse ano, particularmente, por causa também da Covid e tudo, foi um ano que apresentou pistas maravilhosas e com corridas maravilhosas. Então, assim, a gente não teve aquela chatice de novo. Não, teve um quebra-pau de tudo quanto era jeito. A corrida que o Pérez ganhou foi maravilhosa. Foi a melhor em, sei lá, muito tempo. Maravilhosa. Olha, maravilhosa. Turquia, Imola, foi Portugal, foi um monte de corrida legal, assim, que aconteceu de tudo, e chuva, e então foi emocionante. Você vê, é o mesmo cara ganhando, ele ganhou por antecipação, ganhou, mas aí ele teve Covid, mas aí o outro teve que substituir, e aí era o Russell, que é um guri novo, que todo mundo está dizendo que ele é bom, e aí a gente não sabia se ele era bom de verdade, aí ele foi. Quer dizer, tem uma porção de histórias interessantes ali que não se resume só a quem larga na frente e chega na frente, né? Falando de temporada 2021, Hamilton na cabeça de novo? Agora que ele renovou, né? Olha, acho que sim. Não gostaria de dizer isso, mas coitado, né? Parece que eu estou torcendo contra. Não é. Ninguém está torcendo contra o Hamilton aqui, ninguém. É o melhor da história. Não. Aliás, isso é uma pergunta para depois. Eu acho ele incrível, assim, mas eu quero ver a disputa. Eu quero ver disputa e eu acho que a gente tem pistas aí que vão oferecer isso. E o fato dos carros não serem assim muito diferentes do ano anterior, talvez faça com que isso aconteça, né? Fora a Ferrari, que eu acho que vai estar vindo aí, sei lá, com uma coisa meio diferente. E aí a gente vê a gente sempre procura esperança, né? Sempre esperança. É isso que eu ia falar. Tá esperançosa com a Ferrari demais. Eu estou sempre esperançosa. Esse negócio de Honda, a Honda na RBR agora a gente pode dizer Red Bull. Red Bull, não sei o quê. Eu falei, gente, é o último ano da Honda. Os caras querem mostrar, querem sair por cima. Eles querem, não, vai ter motor! Agora, é a volta do Alonso. Vai ser maravilhoso de ver. Quando ele botar os dentes todos, tudo, ficar todo bondo, né? Aqui, né? Foi aqui. Acho que vai ser interessante. Coitado do Ocon, acho que vai cortar um dobrado. Muito. Com o Alonso ali. Acho que o Alonso vai engolir o Ocon.
Eu acho que a única pessoa que talvez pudesse segurar um pouquinho o Alonso em relação ao Ocon já saiu, que era o Abiteboul, né? Que é um cara com uma personalidade bastante forte, que não tem medo de confrontos, saiu, né, da equipe. Então, eu acho que ele está vindo para engolir o Ocon, mas eu não acho que a Renault vai oferecer qualquer tipo de... Posso queimar minha língua aí. De ameaça, assim, não. A gente vai ver um guri louco para voltar. Eu estou curiosa para ver como é que ele vai se comportar nas entrevistas, Gabriel, para ver se ele vai ser o mesmo ou se ele vai estar mais de orelha mais baixinha. Assim. Se ele vai ser mais humildão, minha curiosidade também, porque ele saiu da Fórmula 1 de uma forma muito, até melancólica, porque o carro dele era terrível, ele estava fazendo corridas terríveis. E ele volta meio esquisito, já sofreu acidente, enfim. Não, eu acho que ele é um cara excepcional. Eu acho que o valor para mim, né, Mariana? Eu acho que o valor do Alonso eu acho que é inquestionável como piloto. Claro. Não acho que ele é um cara assim, tá fraco. Eu acho que ele nunca vai estar fraco. O que ele pode é não estar no auge. Mas ele nunca vai deixar de ser um pilotão, eu acho. Acho eu, né? Eu acho que o que pode acontecer é ele não ter um carro bom. Mas eu não consigo imaginar o Alonso fazendo assim um monte de burrada, sabe? Aquelas coisas tipo, pô, como é que faz uma dessa, sabe? Mari, você tá tanto tempo nos grids, nos paddocks. Qual a história mais legal, mais louca que já aconteceu com você? Bah, mas que pergunta difícil. Exatamente, tô aqui para mais isso. Louca? É. Ai, já aconteceu tanta coisa, eu fico às vezes com vergonha de repetir as histórias, mas volta e meia eu me lembro, assim, às vezes eu tô caminhando, assim, eu penso, pai, essa eu tenho que lembrar, se um dia alguém me perguntar, e aí depois eu me esqueço. Teve mil e umas, assim, eu já sou famosa por dar, assim, furo, não no bom sentido, por fazer algum absurdo, assim, eu sou a rainha, né? O meu cinegrafista já morre de rir de mim, antes de eu começar, ele já tá rindo de mim. Eu uma vez, ainda bem que ele não se deu conta disso, eu não acho que não vou nem contar, eu acho que depois vira manchete aí, Não, se quiser, conta, vai, conta. Se você tomar cuidado com isso que eu vou falar. Pode deixar, prometo. Tá, mas é uma bobagem, na verdade. Eu estava entrevistando o Helmut Marko, que a gente sabe que ele tem um olho de vidro, né? E porque sofreu, né, aquele acidente na pedra, né, que veio no olho dele, enfim, tá. E o Helmut Marko é o cara que escolhe os jovens talentos para subir, né, da escolinha da Red Bull, vamos dizer assim, para Toro Rosso e para a Red Bull. E aí no meio tem uma expressão que é igual à expressão brasileira, mas no meio da frase que eu me dei conta, eu estava entrevistando ele e tal, e pá, e indo muito bem e tal, e aí no meio eu falei, você é conhecido por ter um olho bom para descobrir novos talentos. Que gato. No meio da frase eu falei, you have a eye for new talents. Eu falei, não, aí graças a Deus que ele não se deu conta, a coisa andou assim. Talvez se ele fosse inglês, ele fosse pegar no meu pé, assim, mas o cinegrafista já começou a rir atrás de mim, assim, volta e meia eu ouço ele rindo atrás de mim. E aí, que nem essa, tem várias, de cair no chão, aquela história lá do Neymar, que saí correndo atrás do Neymar. Gente, aquilo foi horrível. Olha, eu não sei, eu fui abençoada pelo Deus do não YouTube por ninguém ter filmado aquilo. O Deus do não YouTube deu um crack em todas as câmeras, era um pouquinho antes da largada, tá todo mundo acabando de preparar os carros. O Neymar tinha resolvido ir para lá, Grande Prêmio de Barcelona, da Espanha, em Barcelona, e aí aquelas coisas, né, que não se organiza, a assessoria de imprensa não diz, olha, ele vai parar aqui para dar uma entrevista, então fica todo mundo correndo, onde ele está, e eu, como mídia brasileira, tinha obrigação de falar com o cara. Claro. E aí ele ficou no box, vai para frente, vai para trás, vai para frente, e eu corria de um lado para o outro. Tá lá, tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá, tá aqui. E eu uso um cinto aqui com um monte de equipamentos pendurados e fios. Fio do microfone, o fio que vem aqui no fone, o outro fio de um cabo para o outro. Então eu ando toda pendurada. E nesse dia os fios estavam meio soltões, assim. Aí eu encontrei, aí quando eu vi que o Neymar estava ali, que ele ia falar,
a gente estava indo para o grid, eu falei, segura um minuto que eu vou falar com ele. Botei a mão na cintura e saí correndo. Quando eu saí correndo, eu tropecei nos fios e caí D4, assim, esparramada na frente dos boxes, todo mundo olhando, na frente da área do Paddock Club, que é a área VIP, estavam todos os VIPs de saltos tomando champanhe lá, e rasgou a minha calça atrás, de cima a baixo. Mas de cima a baixo, não foi um rasguinho assim, foi assim... Foi um rasgão. E o pior de tudo que aconteceu, eu não me dei conta. E me levantei já logo, e aí o produtor e o cinegrafista preocupados comigo, assim, tá tudo bem? Eu falei, não, tá bem, vamos lá, que ele tá ali, vamos lá, que ele tá ali. E aí o produtor dizia para mim assim, o Lucas, Mari, não dá. Eu falei, como não dá? Para que dá, vamos ali rapidinho, vamos ali, não sei o quê. E eu, não dá, Mariana, não dá. E ele não conseguia dizer, e o cinegrafista rindo de mim, para variar, rindo de novo, e eu, vamos. Ele falou, Mariana, põe a mão aqui atrás. Quando eu botei a mão atrás, a minha mão ficou inteira na minha bunda. Eu estava com a bunda de fora. Meu Deus. E aí, enfim, felizmente... Meu Deus. Tinha uma bandeira que eles fizeram promocional, que era uma bandeira, metade a bandeira da Áustria, metade a bandeira do Brasil. Eu amarrei na cintura, saí correndo e entrevistei o Neymar, entrevistei o Daniel Alves, que eu já conheci, e me disse assim, por que você está com essa cara tão estranha? Eu falei, porque eu tô aqui, tem um vento aqui atrás de mim. Enfim, fiz o Grande Prêmio inteiro, obviamente não era para voltar para casa, para trocar. Consegui um casaco, amarrei na cintura e fiz o Grande Prêmio inteiro assim, rezando para não bater um vento. E não bateu? Não. Ainda bem. Foi o Deus do não YouTube e o Deus dos ventos. Mari, para terminar, qual é o sentimento que você tem, assim, pessoal com Fórmula 1? Qual é o seu... O que você tem dentro de ti quando você pensa assim, poxa, eu cubro essa categoria? É amor? O que é? Eu posso dizer que é uma das fases mais legais da minha vida, assim. Mais divertidas, mais interessantes, porque eu consigo fazer tudo que eu gosto ao mesmo tempo, sabe? Eu estou viajando, que é uma das coisas que se não é a mais, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, viajando pelo mundo, com outras pessoas que estão vivendo aquilo que eu estou vivendo, ou seja, eu não sou um ET que fala que eu cheguei ontem de Abu Dhabi e estou na China e não sei onde eu estou, sabe? As pessoas também passam por isso. Conheço pessoas muito interessantes, assim, e estou numa categoria que tem uma história, principalmente para a gente, para nós brasileiros, claro, para os ingleses, para os italianos também, mas para nós, eu sou brasileira, tem uma história que é importante, faz parte da nossa personalidade como brasileiro, entre todas as culturas que formam a gente, da música, o samba, o futebol, tarará, e a Fórmula 1 está junto, sim. Não é uma coisa pequena, é uma coisa importante na vida do brasileiro, assim, em termos de cultura, sabe? Forma isso. Então, eu fico feliz de estar participando disso. Queria estar participando há muito tempo antes, mas eu não tinha idade para isso. Para terminar, juro, é a última. Pode falar. Quem é o maior da história? Pô. Para terminar e para começar, porque isso aí é longo. Não, né? Que quiser, vamos lá, mas quem é o maior da história? Eu acho que é o Ayrton. Pode ser chovendo molhado, mas eu não sei se é porque eu não vi o Ayrton correr sempre, né? Esses dias eu estava conversando com o Regi, para o Regi é o Lewis Hamilton. Uhum. Para mim é o Ayrton. Porque eu acho que ele tem uma coisa, ele tinha um troço de um talento indizível, assim, quase indescritível, de uns lampejos de gênio, assim, e ao mesmo tempo de uma capacidade de focar e de trabalho, assim, que eu acho que se difere de qualquer outro que eu já tenha visto. E, claro, pela história, o Fangio, né? Eu botaria os três, né? O Hamilton, o Fangio e Ayrton na decrescente. Ayrton, Fangio e Hamilton. Uau!